Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã, deste que é o segundo dia da semana, para trazermos a leitura e comentários da segunda aliá da Parashá que estamos estudando essa semana, que é a Parashá Bechalá, que é a 16ª porção das 54 porções que estudamos ao longo de todo o ano. Então, hoje a segunda aliá está no capítulo 14, ou capítulo 14 de Shemot, Êxodo, capítulo 14, do verso 9 até o Passuque 14. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, toda a comunidade, um Boker Tov, muito bom dia a todos, que Hashem, nosso Deus, nos abençoe grandemente. E a você que hoje estamos no dia 26 de janeiro, né, do ano de 2026, 26 de janeiro do ano de 2026, e estamos no dia 8 de Shevat. A você que hoje está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, de felicidades, Mazal Tov, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente, lhe conceda muita saúde e muitas felicidades. Vamos então à leitura da segunda aliá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten ha'torah. E os perseguiram os egípcios e alcançaram-nos, acampados perto do mar, todos os cavalos e carros do faraó e seus cavaleiros e seu exército, sobre Piahirot, diante de Baal-Tsefon. E o faraó aproximou-se e levantaram os olhos dos filhos de Israel. E eis que os egípcios marchavam atrás deles, e temeram muito, e clamaram os filhos de Israel ao Eterno. E disseram a Moshe: foi porque não havia sepulcros no Egito, que nos tomasse para morrer no deserto, que nos fizesse aos tirar-nos do Egito. De certo, esta é a coisa que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos, e serviremos aos egípcios, porque melhor é para nós servir aos egípcios que morrer no deserto. E disse Moshe ao povo: não temais, ficai e vede a salvação do Eterno que vos fará hoje, porque os egípcios que vede hoje, não voltarei a vê-los nunca mais. O Eterno lutará por vós, e vós vos calareis. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanus torat emet berayot lanu atah betorreinu, Baru atah Adonai noten ha'torah. Segundo aliá, Parashá, que estamos estudando, Parashá Bechalá, ela nos fala de um assunto que muito nós também temos comentado ao longo, do nossos anos, e todos os anos, não somente ligado a Parashá Bechalá, que é onde está a questão, mas sempre em alguma situação, em um shiur, sempre mencionamos, trazemos em memória esse assunto que a aliá de hoje ela fala, que é a questão da murmuração, Os filhos de Israel, claro, não foram todos, não vamos aqui generalizar, alguns, como sempre, dentro do povo, que só sabem ou criticar ou murmurar, ou falar mal da liderança, ou criticar a liderança. Como diz, ajudar que é bom, pouco. Agora, criticar, sempre aparece aqueles para fazerem as suas críticas. Então, o que nós vimos aqui
é que depois de tanto tempo, né, que Moshe, por intermédio do Eterno, consegue tirar o povo de uma escravidão, e a gente sabe que foi uma situação muito difícil mesmo, né? Moshe só conseguiu toda esse pleito porque Hashem estava com ele, né? O Eterno esteve o tempo todo com Moshe. O faraó, de fato, ele tinha um nível muito mais elevado do que Moshe. Então, o Eterno entrou, né, e sempre entrava com Moshe diante do faraó, e foi assim que Moshe foi dia após dia comparecendo perante o faraó, e o faraó, dentro daquela negociação, acabou cedendo, né, e teve que realmente deixar o povo de Israel ir embora. Então, como vimos aqui na leitura, logo que os filhos de Israel saíram do Egito e eles já estavam caminhando pelo deserto, eles começaram a reclamar, né, das situações que estavam enfrentando, como se a escravidão fosse a melhor coisa da vida. E não era. A escravidão do nosso povo no Egito era algo doloroso, né? Então, logo que começaram a sua caminhada, começaram as reclamações, dizendo que a situação no Egito era melhor, e temeram que os egípcios iriam alcançar eles novamente. Então, quando viram que o faraó se aproximou, né, no momento que ainda eles não tinham entrado dentro do mar, porque quando os filhos de Israel terminaram de passar o Yom Suf, o mar, né, chamado Mar Vermelho, conhecido, os soldados entraram, já estavam dentro do mar, quando então foram destruídos, mortos, e todos que vinham atrás de Israel. Então, diante dessa situação, uma situação de perigo, começaram as reclamações. Então, como diz a Torá, temeram muito e clamaram os filhos de Israel ao Eterno e disseram a Moshe: foi porque não havia sepulcros no Egito que nos tomaste para morrer no deserto? Enfim, então foram as suas reclamações. Então, Moshe vai dizer para eles que o Eterno, que assim como havia iniciado a sua luta, né, ele não deixaria os filhos de Israel no deserto desamparados, e ele lutaria em favor de Israel. E ele disse: o Eterno lutará por vós, e vós vos calareis, né? Então, foi isso que aconteceu. O Eterno sempre esteve, e durante todos os 40 anos que os filhos de Israel andaram no deserto, o Eterno sempre esteve junto com eles. Então, de maneira que nós também enfrentamos as nossas dificuldades. É fato, né? Nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e só que nós temos que entender que nessa caminhada nós não estamos sozinhos. Porque se nós acharmos que nós estamos sozinhos, é fato que a gente vai voltar para trás, né? Agora, se nós entendermos e cremos que o Eterno está conosco, né, que o Eterno peleja por nós, todas as dificuldades, problemas
que nós enfrentamos e estaremos ainda enfrentando na nossa vida, são situações que vão ocorrer, mas também vão deixar de existir. Como sempre falamos, né? O que é um problema? Um problema é uma situação a ser resolvida. E após resolvida, deixa de ser um problema. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, reclamar, murmurar e colocar a nossa vida, a nossa confiança no Eterno, e que Ele estará conosco durante toda a nossa caminhada, diante de todas as nossas dificuldades. É Ele que peleja em favor de nós. Ok? É isso então. Que Hashem vos abençoe neste dia, seja para vós, para todo o nosso povo, um dia repleto de grandes conquistas e realizações. A todos um ótimo dia, fique com Deus, deixe o seu like, né? Compartilhe o nosso canal e se você ainda não é um mantenedor de nossa comunidade, possa também nos ajudar a manter a nossa comunidade. Um ótimo dia, Shalom Lekulam, Boker Tov, Shalom, Shalom.